A matéria elemental das formas pensamento e suas implicações na saúde e na vida prática. Corpos sutis. Conceitos iniciais para a compreensão das formas pensamento. Antes de compreendermos a natureza das formas pensamento, torna-se necessária a introdução de alguns conceitos sobre os corpos sutis do homem. Para efeito deste tema, nos limitaremos a abordar o corpo mental, o corpo astral e o duplo etérico. Segundo Gerber, 2007, o corpo mental é constituído por matéria sutil de frequência mais elevada do que a dos demais corpos já citados, e é o veículo por meio do qual a personalidade se manifesta e expressa o intelecto concreto. Este corpo possui intensa sutileza, brilho e plasticidade. Quanto mais desenvolvida é a inteligência, em especial quando a serviço da humanidade e do bem comum, maior é a luz que irradia. O corpo astral, por sua vez, está uma oitava de frequência abaixo na escala energética, quando comparada ao mental. Também chamado corpo de desejos ou perispírito, este corpo é considerado a sede das emoções, dos anseios, dos apetites e temores. Sua estrutura possui propriedades magnetoelétricas e está intimamente ligada à produção hormonal das principais glândulas endócrinas. Já o duplo etérico ou corpo etérico é um molde holográfico que nutre e energiza o corpo físico. Ele é o canal dimensional para que energias mais sutis dos corpos astral e mental possam chegar às células físicas. É neste corpo que se origina o sistema de meridianos, amplamente estudado pela medicina tradicional chinesa. Segundo Arthur Powell, 1969, é a expulsão momentânea do duplo etérico das células físicas, a responsável pela insensibilidade resultante da administração de anestésicos em cirurgias. A matéria etérica, embora invisível à vista ordinária, é puramente física. Por isso pode ser afetada pelo frio, calor e ácidos fortes. Em contrapartida, é na permanência do duplo etérico em pessoas com membros amputados, que reside o motivo pelo qual as pessoas queixam-se de dores nos membros que já não mais possuem. Segundo Leadbiarter, 2008, por possuírem faixas frequências distintas, estes corpos ocupam o mesmo lugar e se interpenetram, por meio do princípio da coexistência não destrutiva. De acordo com Gerber, 2007, estes corpos intercambiam energias e se influenciam mutuamente, por meio do sistema Chakranad. Os chakras são centros especializados de energia presentes nos corpos sutis, que atuam como transformadores reduzindo a frequência das energias sutis e traduzindo-as em atividade hormonal, nervosa e celular no corpo físico. Estes chakras estão ligados uns aos outros, assim como as diversas partes do corpo físico, por meio de filamentos chamados de nadis. Qualquer disfunção nesta rede chakranad causará danos ao corpo físico, especialmente por meio das alterações no sistema nervoso e glandular. Gênese das formas pensamento. Segundo N. Bezan e C. W. Leadbiarter, 2008, todo pensamento, consciente ou inconsciente, dá origem a uma série de vibrações no corpo mental que, instantaneamente, atuam sobre a matéria sutil altamente plástica que o compõe. É como se, a cada pensamento, o corpo mental projetasse para o exterior uma porção de si mesmo, que toma a forma determinada pela natureza da faixa vibracional do pensamento que lhe deu origem. Desta maneira, nasce uma forma pensamento pura e simples. A maior parte de nossos pensamentos, no entanto, estão vinculados a emoções, desejos e paixões. Diante disso, esta forma pensamento simples, agregada à emoção, fará vibrar a matéria do plano astral, que é de natureza mais densa. Esta criação psíquica, constituída por matéria sutil do plano mental e astral, atrai para si, conforme sua natureza vibracional, ou seja, por ressonância, a matéria elemental circundante.
De acordo com Sebastião Camargo, 2013, esta matéria elemental é também chamada de fluido etéreo ou matéria cósmica primitiva, cujas micropartículas constituem-se em pequenas formas de vida consciente. Estes átomos de matéria elemental penetram na forma pensamento, animando-a, originando assim as formas pensamento de grande vitalidade, a que alguns autores chamam de elementais artificiais ou forma sentimento. Em outras palavras, o pensamento e o sentimento geram a forma pensamento, com geometria e cor características, que constituem uma espécie de veículo temporário, a qual a matéria elemental, como um aglomerado de microvidas conscientes, a anima. Após criada, esta entidade possui vida independente, e pode ser de caráter benéfico ou maléfico. Características principais das formas pensamento. Diversos autores como Sebastião Camargo, 2013, Dessi Iandoli, 2005, Ernesto Busano, 1926, Lead Biarter e N. Bezan, 2008, e Arthur Powell, 1969, encontraram padrões definidos de cor e formato das formas pensamento. Estas associações foram construídas, em especial, com o apoio de diversos clarividentes em suas pesquisas. A qualidade dos pensamentos e sentimentos determina a cor da forma pensamento. Observou-se que os pensamentos de ódio e maldade resultavam sempre em formas pensamento de cor preta. O vermelho, em toda sua escala de tons, representava a cólera. O marrom claro expressava energias associadas à avareza. O cinza escuro indicava depressão ou tristeza profunda de seu emissor, enquanto o cinza claro indicava medo. Verificou-se ainda que o verde estava sempre associado à faculdade de adaptação, o rosa à afeição, o amarelo à intelectualidade, o alaranjado ao orgulho ou ambição e, por fim, o azul estava associado ao sentimento religioso. Já o brilho e intensidade da cor denotam, geralmente, a força do sentimento que os originou. Quanto ao formato assumido pela forma pensamento, observou-se que este era determinado pela natureza da ideia. Pode ser uma forma concreta como, por exemplo, a imagem de um amigo que esteja sendo lembrado ou de um objeto desejado, ou abstrata, quando sentimentos dão origem a formas variáveis, e em alguns casos, de geometria perfeita, quando o pensamento tem intenção bem definida e estruturada. Uma forma pensamento originada da preocupação afetuosa de uma mãe ou um amigo, assume a forma de um projétil, que, posteriormente, vai ao encontro do corpo astral e mental do ser amado. Orações de fé convicta produzem formas geométricas em formatos de cone ou flores. Pensamentos de cólera e ciúme originam formas semelhantes a relâmpagos. A ambição gera formas semelhantes a garras. E, por fim, quando os pensamentos e sentimentos não são bem definidos, a forma permanece com o aspecto de uma nuvem. As figuras 1 a 6 são lâminas extraídas do livro Formas Pensamento de Lead Biarter e N. Bezan, 2008, e ilustram as características das formas pensamento até aqui explanadas. As imagens foram obtidas por meio de experimentos com o clarividente francês Hippolyte Baraduc. Mostrarei todas as imagens de formas, pensamentos no decorrer deste vídeo. Atividade das formas pensamento. Após criada, a forma pensamento permanece flutuando sobre o campo eletromagnético do emissor, caso este pensamento seja sobre ele próprio ou algo que envolva estritamente suas tarefas pessoais. O tempo de duração desta criação dependerá, em primeiro lugar, da quantidade de energia que o seu emissor lhe empenhou no ato da criação, e em segundo, pela repetição do mesmo pensamento. Assim, a forma pensamento pode durar de minutos a anos, conforme estas condições. A forma pensamento também pode ser direcionada a alguém, por meio de desejos bons ou maus. Estas formas se desprendem do campo eletromagnético do emissor e vão em direção ao objeto do sentimento que o gerou,
atingindo energeticamente seu corpo astral e mental, na exata proporção em que a pessoa ressoar com o padrão vibratório da forma pensamento. Segundo N. Beza, 2007, mesmo nos casos em que as formas pensamento são direcionadas a alguém, à medida que ela vai consumindo sua energia original, ela voltará à fonte, seu emissor, para novamente se energizar. Muito há o que dizer sobre a dinâmica das formas pensamento direcionadas a outras pessoas, mas, como estas não são o foco deste artigo, nos limitaremos ao que foi dito até aqui. Ainda segundo N. Beza, 2007, todas as formas pensamento ficam ligadas ao seu autor por laços magnetoelétricos, e reagindo sobre ele, incitam-no à sua reprodução. Esta repetição do pensamento, por sua vez, torna a matéria elemental da forma pensamento cada vez mais energizada, dando origem aos hábitos, sejam eles bons ou maus, e aos vícios de toda ordem. Conforme Salvatore, 2016, à medida que este sistema de retroalimentação vai ocorrendo por semanas ou anos, esta matéria absorve cada vez mais elementos materiais do duplo etérico, de forma que, em alguns casos, faltam ao indivíduo forças para lidar com tamanho magnetismo vibrado pela forma pensamento. Neste estágio, a influência deletéria desta criação mental é expressiva tanto sobre o corpo físico, quanto sobre os corpos sutis. De acordo com Melrose de Valdan, 1997, as formas pensamento podem se ligar por um fio sutil a determinados órgãos do corpo físico, como intestinos, fígado e útero, e a determinados chakras, como umbilical, laríngeo e cardíaco, conforme sua natureza. Além disso, estas formas pensamento obstruem os nadis, impedindo o fluxo normal de recebimento das energias advindas dos corpos sutis para o corpo físico. Diante disso fica claro que, independente de sua natureza e do tipo de ligação que estabelecem com o emissor, em última instância, estas formas pensamento sempre terão ação concreta sobre o corpo físico e poderão resultar em diversas comorbidades. Uma forma pensamento ligada ao chakra laríngeo, por exemplo, pode causar debilidades respiratórias, propiciar inflamações e infecções de garganta, problemas cervicais, dificuldade para expressar as ideias ou, ao menos, dificuldade para se expressar com serenidade. De igual modo, uma forma pensamento de cólera, ligada à vesícula, poderá ocasionar náuseas, dores de cabeça e, mais tarde, intoxicação grave e cálculos biliares. Formas pensamento nos ambientes. Segundo Ernesto Busano, 1983, e N. Beza, 2007, todos os homens estão imersos em cardumes de formas pensamento, sendo uma parte delas suas próprias criações e outra parte advinda dos ambientes que frequenta. De acordo com Divaldo Franco, 1999, em seu livro Atitudes Renovadas, o ser humano possui, em média, 95.000 pensamentos por dia. Como um imã, o homem atrai constantemente para si, do plano astral que o cerca, as formas pensamento dos outros, desde que sejam da mesma natureza a que pertencem à matéria elemental que anima as suas próprias. Deste modo, as formas pensamento projetadas pelo homem não só mantêm íntima ligação magnética com ele, mas interage também com todas aquelas de mesma frequência. Estas fusões constantes às quais estamos expostos todos os dias formam uma espécie de organismo coletivo, a que muitos autores chamam de egrégora. Estes agregados de formas pensamento similares, originadas pelas opiniões e valores das famílias, localidades e nações, formam uma atmosfera energética de coloração e vibração características, que reage sobre o corpo astral das pessoas compreendidas nestes agrupamentos, suscitam-lhes vibrações síncronas. Estas atmosferas modificam notadamente a atividade do indivíduo e limitam a manifestação das capacidades que possui, uma vez que, sempre que uma nova ideia lhe é apresentada, essa atmosfera lhe impõe seu filtro e desfigura a ideia original. Com base no entendimento desta interação,
O indivíduo que deseja mudar determinados maus hábitos deve evitar a companhia de pessoas que possuem estes mesmos hábitos com os quais está lutando, já que as formas pensamento destes vão, inevitavelmente, estimular as que ele deseja eliminar de seus corpos sutis. Outro ponto observado por Leadbiarter e N. Bezan, 2008, foi o efeito das composições musicais nos ambientes. Assim como os pensamentos, as músicas também produzem formas mentais com cor, formato e extensão característicos, que representam a natureza da intenção de quem as compôs. Cada estilo musical tem sua forma específica e efeito sobre o ambiente, que dura, no mínimo, 1 ou 2 horas. A figura 7 é uma lâmina do livro Formas Pensamento, que demonstra as formas mentais produzidas após a execução de músicas clássicas. Vide figura 7 acima. Formas pensamento e a abordagem terapêutica. A compreensão da gênese e interação das formas pensamento com a anatomia sutil do indivíduo permite um novo olhar para a prática clínica, assim como fornece recursos complementares aos protocolos de intervenção terapêutica. Segundo Kyriakos Markides, 1985, em seu livro O Mago de Strovolos, que relata as experiências vivenciadas com o mestre Spiro Sati, o caminho para a eliminação de uma forma pensamento que sustenta um mau hábito ou vício, não é lutar contra ela, mas ignorá-la. Ignorando as sugestões da forma pensamento que tenta constantemente incitar a mesma natureza de pensamento e desejo na mente, a matéria elemental desta criação não possui mais meios de se energizar novamente e o ciclo vicioso de retroalimentação é interrompido. Para Sebastião Camargo, 2013, o melhor meio de neutralizar uma forma pensamento negativa é gerar outra de polaridade contrária. Ou seja, cultivar a virtude que se contrapõe ao vício que se deseja extinguir. Seja qual for a abordagem escolhida para reduzir a energia das formas pensamento negativas, o controle da mente é, sem dúvida, requisito essencial para o sucesso. O psicólogo Daniel Goleman, 1997, preconiza a prática meditativa como o método mais indicado para que o indivíduo retome o domínio de sua mente e, consequentemente, de suas criações mentais. A recomendação de alguma prática de meditação pode, portanto, ser indicada de forma complementar ao tratamento. Tendo em vista que alguns pacientes terão muita dificuldade de iniciar uma prática meditativa convencional, outras práticas que treinam a concentração, harmonização e interiorização, tais como o Tai Chi Chuan, Qiangon e Yoga, podem ser indicadas. Segundo Arthur Powell, 1995, a prática da yoga predispõe a mente a estados mais elevados de consciência, alterando positivamente a natureza das criações mentais no praticante regular. Tendo em vista que as formas pensamento produzem bloqueios na circulação energética sutil, técnicas como Reiki e cura prânica podem ser aliadas aos protocolos de tratamento para equilibrar o sistema energético, removendo os bloqueios e acúmulos de energia doente que obstruem a entrada de energia saudável, facilitando assim o processo natural de autorrecuperação que todo organismo vivo possui. Segundo Meurois de Valdan, 1997, a abordagem terapêutica deve conduzir o indivíduo, como primeiro passo, a reconhecer quais são seus pensamentos e emoções repetitivas, e o quanto a mente está viciada em certas emoções negativas e reações automáticas. Em seu livro Leitura de Auras e Tratamento Essênios, Anne relata diversos casos em que, logo após a conscientização do paciente quanto à necessidade de perdoar alguém ou a si mesmo, a forma pensamento foi instantaneamente absorvida por um dos chakras e dissipada por completo. A autora recomenda, ainda, a utilização de óleos essenciais e massagens na região dos chakras relacionados às emoções predominantes, assim como meditações e visualizações criativas. Quanto aos óleos essenciais, Anne recomenda o óleo essencial de nardo para suavizar os pensamentos obsessivos,
o óleo de Tsuga para desobstruir o chakra da garganta e permitir melhor fluidez das ideias, assim como para amenizar sentimentos de medo e angústia, e óleo à base essência de rosas para apaziguar o chakra do coração e facilitar uma nova compreensão dos acontecimentos, estimulando pensamentos de amor e compaixão. Óleos de gerânio, lavanda, melissa e madeira de sândalo são calmantes e podem ser úteis na maior parte dos casos. Estes óleos essenciais, por serem altamente concentrados, podem ser utilizados em associação com abacate ou do gérmen de trigo, nas massagens terapêuticas. Melrose de Valdin, 1997, também recomenda a utilização de sons harmônicos nos tratamentos e, em especial, o canto para pacientes que precisam extravasar energia contida. Além disso, a autora relata a importância da respiração correta no processo de cura, pois é por meio dela que as partículas de prana limpam e dinamizam os canais energéticos dos corpos sutis e físico. Quanto mais uma pessoa está bloqueada por formas pensamento negativas, mais superficial e rápida é a sua respiração. Conclusão: as formas pensamento têm ação concreta e substancial sobre a anatomia sutil do indivíduo, levando, quando negativas, às alterações deletérias na circulação energética, que desencadeiam diversos problemas de saúde física e mental. Elas também possuem ação indireta sobre a causa ou manutenção de determinadas doenças, uma vez que respondem pela resistência do indivíduo em mudar maus hábitos e comportamento automatizados, sejam estes ligados à alimentação, atividade física ou mesmo à forma de se relacionar com os outros ou consigo mesmo. Diante disso, é imprescindível que profissionais da saúde e terapeutas integrativos considerem a ação destas formas pensamento em sua abordagem clínica, permitindo-lhes nova visão e novos recursos. Independente do tratamento proposto pelo profissional, determinadas práticas e terapias integrativas podem ser aliadas ao protocolo sugerido, conferindo-lhe maior eficácia. Dentre as práticas e terapias recomendadas, destacam-se a meditação e visualização criativa, yoga, reiki, cura prânica, aromaterapia e musicoterapia. Além disso, diversos autores destacam a necessidade de conscientização do paciente quanto aos padrões de pensamento e bloqueios emocionais, como primeiro passo para a cura integral de seu organismo.